Já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para todos vocês aí no nosso estúdio e para quem nos acompanha nesta terça. Ô Vera, Jair Bolsonaro, como nós já vimos, recuou por hora da promessa de campanha de transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém e reconheceu a dificuldade de promover essa mudança. O presidente age por voluntarismo ideológico em política externa, Vera Magalhães? Age, Thiago, age sempre por voluntarismo ideológico, algo que a Dilma Rousseff também fazia e que foi bastante deletério para o Brasil, bastante criticado por nós, da imprensa, que sabemos que a diplomacia deve seguir critérios pragmáticos, critérios comerciais, critérios de boas relações com todo o mundo, de forma que o Brasil consiga obter mais êxito, tanto para os seus pleitos políticos em organismos internacionais, quanto para a sua pauta comercial de exportações, por exemplo. Então, eu acho que as viagens feitas até aqui se pautaram mais pela simpatia pessoal do Bolsonaro com o governante de turno e com o Estado do que com questões relativas efetivamente à política externa brasileira. Nesse caso de Israel, a decisão do Bolsonaro para recuar por hora da sua promessa de campanha de instalar a Embaixada Brasileira, que hoje fica em Tel Aviv, em Jerusalém, foi criar um escritório comercial do Brasil em Jerusalém. O Estado de Israel, Thiago, equivale ao de Sergipe em área territorial. Você ter uma embaixada e um escritório comercial numa distância tão pequena não é algo que se justifique sob nenhum critério. Nós temos negócios com Israel que são muito menores do que com a maioria dos países árabes. A nossa pauta comercial com Israel, a gente, neste último bimestre, exportou algo como 57 milhões de dólares para Israel e importou 184 milhões. Só para ficar num país árabe, no Egito, a gente exportou 305 milhões de dólares para o Egito. Para o Líbano, a mesma coisa, 300 milhões. Para a Arábia Saudita, 300 milhões, só que isso vem em queda, já em razão em grande parte dessa política do Bolsonaro. Houve uma queda de 30% no primeiro bimestre do ano das exportações para a Arábia Saudita em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Então você veja que o comércio brasileiro já começa a sentir as consequências dessa extrema ideologização da política externa brasileira, algo que não tem razão de ser quando a gente pensa nos interesses exclusivos do Brasil, que aliás é o que o Bolsonaro prometeu fazer na campanha. Prometeu desideologizar essas questões e fazer com que a atuação do Brasil se desse por critérios pragmáticos. E isso efetivamente não é o que está acontecendo. Ontem, em entrevista à Rede Record, ele mesmo admitiu que fez uma proposta de campanha sem conhecer as consequências daquilo que estava prometendo e que a coisa, no fundo, era muito mais complexa, muito mais difícil do que ele imaginava, como se está vendo agora. Uma boa parte da decisão de recuar da transferência da embaixada se deve ao trabalho exitoso e valoroso da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que fez ver ao presidente o grande risco que a gente tinha de comprometer toda uma pauta de exportação de proteína animal, de outros itens para os países árabes, caso levasse a cabo algo que não nos ajuda em nada, em termos nem políticos e nem comerciais. Agora, Vera, mais cedo a gente já falou que pode ser que o presidente antecipe a volta ao Brasil, mas de qualquer forma, qual que é o saldo dessa terceira viagem presidencial em menos de um mês? Pois é, muito pouco, Thiago, muito pequeno. Ele podia ter deixado para fazer essa viagem depois da eleição que vai ocorrer em Israel. Ele corre o risco de ter ido lá prestar homenagens e fazer 1000 acenos a um líder que está questionado internamente. Benjamin Netanyahu é capa da Economist desta semana, uma matéria bastante negativa para ele, enfrenta acusações graves de corrupção internas. Tudo aquilo que Bolsonaro se elegeu dizendo combater é algo que o seu aliado israelense enfrenta lá. Então, podia esperar ver qual vai ser a força política que vai emergir das urnas para só então fazer um alinhamento assim tão grande. O Brasil hoje, como eu disse, importa mais do que exporta de Israel. Isso deve continuar, porque ele está propondo aí uma série de acordos na área de transferência tecnológica, etc. É bom que o Brasil se beneficie disso. Não é ruim. É bom que mande alunos para estudar lá
como ele anunciou que vai fazer, mas isso não é nem de longe a nossa prioridade em política externa, que vale, como eu disse, ao estado de Sergipe. É bom para que o nosso ouvinte tenha uma ideia da dimensão e da escala. A gente sabe que a comunidade israelense é um apoio importante de Bolsonaro político, mas, de novo, a gente está vendo, então, portanto, decisões tomadas com base em apoio político e muitas vezes religioso, porque existe uma intersecção entre a comunidade judaica hoje e a comunidade evangélica, que reagiu mal ao recuo da transferência da embaixada. Quando política externa se pauta por coisas como afinidade pessoal, ideológica e religiosa, é porque nós vamos mal das pernas, Thiago. Ô Vera, bom dia de trabalho para você, estaremos te acompanhando até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.